para ver ela. Sim. Sim ou não? Perfeito. Tá. Sim. Então tá bom. Tá. Aquilo que você falou, ô, André, você comentou, será que eu vou ter que fazer um DRE? Então eu te falo o seguinte: a primeira vez que eu mostrei isso aqui para alguém que trabalhava comigo nas redes sociais, foi uma menina que mexia com marketing para mim. Na hora que ela leu, ela pegou e falou assim: Nossa, credo em cruz. Ela assustou, e na hora, a vontade que eu tive foi de ficar bravo como eu. Aí depois eu peguei e falei, ela falou, não mexo com Excel, eu não mexo com isso. Eu falei, meu Deus do céu, agora como é que eu faço para que alguém que não... Até o fato dela não entender do Excel, né, e nem mexer com Excel, mas o duro é trabalhar comigo. Aí. Ela não vai acreditar no que eu faço. Né? E nem se mostrar quem eu sou, ela não vai acreditar. Mas eu entendi, no bom sentido, do que ela pegou e falou o seguinte, bem, então deixa eu explicar para essa planilha, ela não é tão complicada quanto parece. Na verdade, aqui, ó, se você for ver, tem todos os meses do ano, que se repete, é a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e tem 12 meses, tá? Então, toda coluna que está ao lado da outra é a mesma coisa. Poderia até dizer o seguinte, não, é só ter uma coluna. Não, estou vendo um punhado. É a mesma repetido, porque um ano tem 12 meses e está repetido. Mas para que você repetiu? Aí até aquilo que eu falei para o Joey. Eu repeti para me poder ver a tendência. Eu repeti para ver a tendência, que é tipo assim, porque na hora que eu olho aqui, inclusive esses dados aqui são reais, olha aqui, ó. Então, em janeiro vendeu 75, em fevereiro vendeu 53. Então, eu posso. Agora, março não, março não está preenchido aqui. Então, eu já começo a ver o que realmente está acontecendo numa tendência. E qual que é a lógica de pegar e ver tendência? É que na hora que eu vejo a tendência, o que está acontecendo, eu já tenho algumas coisas. Se você está aí na sua área de festa, ou na fábrica de vela, ou o Joey, nas lojas que ele tem, Joey, você falou que você já abriu a outra loja também ou ainda não? Comecei agora, foi. Então, você está com 2 lojas agora, né? É. Tá, perfeito. Então, tá bom. Então, na hora que você pega e olha, tipo assim, o que aconteceu em janeiro, fevereiro, então você já tem algumas coisas do tipo. Aí eu costumo até dizer o seguinte, eu tenho que ser a minha melhor versão, eu tenho que ser melhor do que eu era, certo? Mas eu falo isso com humildade também. Vai que, de repente, porque tem coisas do mercado que acontece que eu tenho que tirar fora também, né? Eu não sou culpado do que acontece no mercado que, de repente, atrapalha para mim. Aí também seria o efeito kamikaze, não é isso que eu estou falando. Jamais, né? A gente não pode fazer isso. Mas descartar do efeito do mercado alguma coisa, bem, se eu fiz alguma coisa na empresa e isso performou bem, eu vou repetir. Se não performou bem, eu não vou repetir. Então, a lógica da planilha, essa planilha está na parte lá de controle, no 4, certo? Lá tem uma parte de controle, tá? Na verdade, quando eu peguei e criei na primeira versão do meu curso, o que eu imaginei? Tudo que eu estou falando, essa forma de pensar, essa forma de pensar nas coisas, isso eu aprendi com aquilo que eu coloquei no capítulo 1, que é hábito, e no capítulo 2, que é comportamento, tá? Só que eu percebo o seguinte, até acompanhando um outro aluno que eu tenho, que quando ele pegou e passou a ser meu aluno, ele falou o seguinte, Levi, mas se eu comprar o seu curso, vai ficar só no login e senha, aí eu vou ter que estudar demais, e ele não é de estudar demais, né? Eu peguei pensando, né? Quer dizer, tem hora que é importante você ter alguém para conversar, senão não adianta, né? Você vai ficar conversando com o computador. Então foi aí até que eu comecei a perceber a necessidade mais intensa de ter momentos que a gente pega, olha, você faz, depois a gente conversa. Então, o que eu estou fazendo, por exemplo? Recentemente eu estou fazendo isso. Inclusive, no dia que foi feito o lançamento do curso, eu comentei, eu até vou repetir, 4 momentos. Boa-vinda, que nós estamos conversando agora. Depois de 30 dias, que é para ver o primeiro resultado, aplicando essa planilha. Depois de 60 dias e depois de 90 dias, que fecha, vamos dizer, essa parte inicial, certo? Nesses 4 momentos, eu espero, né, e eu acredito que é possível, fazer uma análise mais profunda, mas principalmente o dono reconhecer isso, certo? Então, é basicamente o que eu penso que isso é possível. Né? E uma das coisas também que eu comento aqui, aproveitando, Joey, é o seguinte: você está percebendo, eu não sei se vocês estão pelo celular, mas pelo menos você está percebendo o tamanho da minha tela? A minha tela é grande. Sim.
certo? Então, na hora Certo. que eu olho na tela, olha aqui, para você ter noção, eu estou pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu tenho um outro monitor aqui que eu pego os 12 meses. Eu tenho um monitor aqui do lado que eu pego tudo. Então, eu olho aqui assim, ó, é tipo assim, mas não precisa disso. Alguns meses já me permite analisar essas coisas. Então, o que eu estou querendo dizer? Não preocupa com o tamanho da planilha, que ela é uma repetição mês a mês da mesma coisa. Agora tem um detalhe: o que acontece dentro de um mês? Em princípio, a gente poderia partir do seguinte princípio. Vamos começar pelos dois pontas. As duas pontas, André, do DRE. As duas pontas. O que entrou e o que sobrou para mim. Eu já vou direto, porque todo DRE ele tem um sanduíche, tem um punhado de coisa lá dentro. Mas no final das contas é isso. Olha, eu vendi tantos R$ 1.000 e o que você colocou no seu bolso para você fazer o que você quiser. Qualquer DRE vai mostrar isso aí. Pode ser o mais sofisticado, porque à medida que a empresa vai crescendo, ela pode ter contas, ela pode ter uma organização onde ela faz depreciação, ela faz outras coisas, que isso o recheio é maior. Mas a gente não precisa de tanto detalhe. Né? Tem até vídeo gravado que eu pego e falo o seguinte, que se tiver que colocar muita coisa para explicar um pequeno resultado, às vezes é melhor procurar um outro defeito, porque qualquer negócio ele tem que dar resultado, certo? Algum resultado ele tem que dar. E o resultado não está na vírgula, não. Ele tem que ser maior. Se ainda não está, a gente tem que procurar os motivos para ser maior. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. A primeira etapa desse trabalho seria a utilizar essa planilha. Então, é tipo assim, eu vou preencher essa planilha, certo? E daqui a mais de 30 dias, nós vamos conversar e eu já vou olhar o primeiro mês dessa planilha, certo? Agora, só passando aqui rapidinho, porque já que a planilha ela é uma repetição de muita coisa, então não tem que ficar... deixa eu pegar e ver se dá para aumentar um pouco mais aqui. Está aumentando aí para vocês? Tá. Está aumentando? Tá aumentando. Tá. Tá. Eu falo para pegar porque parece que vocês estão pelo celular, né? Isso. Tá, então Isso. tem que aumentar mesmo aí. Agora ficou praticamente só o janeiro, né? Tá dando para ver o janeiro? Tá, perfeito. Tá. Perfeito. Então tá bom. Então o que eu imagino? Veja bem que eu tô partindo de dois princípios. E isso é aquilo que eu falei na minha parte inicial. Primeiro eu tenho que parar, se eu quero sair do buraco, eu tenho que parar de cavar, tá? Então, isso é uma forma didática, porque eu sempre fui professor. Então, o que identifica parar de cavar? Para me saber o que eu tenho que parar de cavar, é o que está fazendo o buraco aumentar, o que está endividando. Esse é o primeiro ponto. E eu só tenho como saber na hora que eu coloco de uma forma mais ou menos organizada, que eu falo, isso aqui não está batendo, ou isso aqui pode ser que seja aqui. Então, aí, e isso eu faço. Se eu pegar uma planilha dessa, dentro de pouco tempo eu te mostro já ela destrinchada e te explicando. Até eu vou fazer depois para vocês aqui, mostrar um detalhezinho desse aspecto. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte aqui, olha. Eu acredito que não tem problema nenhum aqui, ó. O que foi vendido no mês? Tá? Aqui eu coloquei, na verdade, aqui tem à vista 15 e 21 dias. Eu coloquei dessa forma, mas isso aqui não tem que respeitar essa sequência minha, não. Por que eu coloquei assim? Vai que para você tem muito a prazo. Por exemplo, está faltando capital de giro, então tem que começar a ver quanto é que está vendendo a prazo, porque tipo assim, a gente controla aquilo que faz a gente perder sono. E esse é o mais importante. Aí isso me fez perder sono, então eu tenho que controlar isso. Eu tenho que colocar ele na minha prioridade para eu conseguir resolver. Então, olha só aqui. Poderia ter colocado tudo isso 75 numa vista, se isso não for problema. Ou no prazo, se isso não for problema. Mas se você perceber que aqui já é um elemento que pode estar te incomodando, você destaca ele, porque você vai ver ele mês a mês e você vai ficar olhando. Tá, então agora eu já sei. O dinheiro, faltou dinheiro para pagar a duplicata, mas olha aqui, olha, eu estou vendendo, aqui eu coloquei 21, mas poderia ser 30, 60. Olha aqui aonde é que está. Aqui eu posso mexer. Quer dizer, eu vou estar consertando alguma coisa que no próximo mês eu já não vou fazer. Então é por isso que tem essa informação aqui. Uma das coisas que acontece é o que chama venda, porque para cada negócio a venda ela pode ter uma certa particularidade. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Tem um aluno meu
que ele reforma carro. Então, ele pega o carro, por exemplo, em março, ele fica o abril inteiro com o carro, lá no final de abril, ele pega e entrega o carro e depois vai receber em maio. Então, na hora de fazer isso aqui, aí fica aquela dúvida, então lança onde? Eu lanço aonde, né? Eu costumo até dizer o seguinte, quando tem esse tipo de dúvida, eu costumo lembrar muito da quando é que vai ser a celebração, ou quando é que vai ser o evento formal, imaginando assim. Quando é que vai ser a formatura, sei lá. Então, qual que é o evento formal? O evento formal é quando ele fala, olha, o carro está aqui, eu quero meu dinheiro. Tá? Então, se não foi março, não foi março que aconteceu isso. Foi abril? Foi abril, porque depois ele continua pagando em maio. Então, aquele momento é só para poder repetir ao longo do mês. Porque, na verdade, depois, dentro de 3 meses, o dinheiro vai entrar de todo jeito, certo? Em 3 meses, o dinheiro entrou em algum lugar. Então, se você fizesse a análise, o dinheiro está lá, certo? Mas, às vezes, tem esse tipo de dúvida, certo? E que eu também não considero isso tão importante, porque se não apareceu no mês, no outro ele está lá. Às vezes, eu fico pensando o seguinte, tentar ter um excesso de formalidade, isso atrapalha o controle. Quem não tem ainda um controle tem que passar a ter. Então, primeiro você aprende, depois você aperfeiçoa. Primeiro vem a frequência, depois a excelência. Porque senão você não começa. A lógica é essa, tá? Então, o custo das mercadorias. Vamos imaginar no seu caso. Então, você pegou e... Aqui para você já vai ser interessante. Você teve que comprar parafina, certamente. Né? É parafina que Perfeito. compra? Tá, tá. Então, Bom, provavelmente vai entrar aqui, ó, custo de mercadoria com parafina, certo? Mas não é o seu estoque de parafina, não. Não é. É basicamente o seguinte: olha, para me fazer, quantos mil reais é o faturamento da sua fábrica? da distribuidora, eu estou falando de 200, 220. Tudo bem que começo do ano é um pouco mais fraco. Aí, e da fábrica, eu estou falando em torno de 50 mil. Tá, 50 mil. Então, na verdade, aqui, a questão aqui do custo da mercadoria, que é o seguinte: para mim vender 50 mil de vela, eu precisei de quanto de parafina e de outros insumos. É só o que eu usei. Não é meu estoque, não. Perfeito. Tá? Não é o meu estoque, é só o que eu usei para fazer aquilo. Assim como no caso do Joey, por exemplo, para ele produzir a receita dele, é quanto que eu vendi de ração para produzir tanto. Não interessa o estoque, certo? Porque o estoque está lá. Sim. Pode até acontecer algumas coisas assim, de repente você tem estoque que não está sendo nem vendido. Comprou lá e está lá parado um mês, 2, 3, 4, 6 meses, certo? Aquilo lá não tem nada a ver. É tipo assim, eu costumo até dizer, olha, quando acontece isso, teve uma vez que, até para explicar esse negócio, eu imaginei uma cena, tipo de um meme. Eu imaginei, por exemplo, uma mulher olhando para um vestido que está lá na prateleira. Ela olha para o vestido assim, com uma certa desaprovação, a dona da loja, e o vestido olha para ela. Aí o vestido sem gracinha, o vestido é vermelho, ele olha para ela e fala: eu estou aqui, ó, mas ninguém me quer, ninguém me leva, ninguém me compra, o que, que eu posso fazer? Aí a dona fica brava com o vestido. Aí o vestido pega e fala para ela: olha, quem me comprou foi você, ué. Agora só que eu não sei, eu também quero. Eu queria ser usado, eu queria que alguém me levasse para casa, que alguém gostasse de mim. Isso é um estoque que ninguém usa, né? A gente pega, quando a gente tem negócio, acontece, certo? Quando eu tinha loja, então, na fábrica nem tanto, porque se você pega e faz uma ração, se você tem milho, não usa numa ração, usa na outra. Agora, na loja, no seu caso, vamos supor, até imagino, você pode fazer uma vela de uma cor ou de outra, parafina, não sei se é a mesma coisa, certo? Mas a sua flexibilidade é maior, né? Nas lojas, então, já tem que tomar um cuidado muito grande com os estoques parados, que a gente ganha do que vende. A gente não ganha por ter estoque. A gente ganha pelo estoque vendido, executado, né? O que virou um bem para alguém. É esse estoque que dá dinheiro. O outro, se possível, até é bom pegar e ficar livre dele, porque ninguém está comprando. E mesmo perdendo, eu costumo até dizer o seguinte: que você perde na venda dele e depois não vende mais aquilo, vende outra coisa, né? Ele gira. Não adianta nada ter estoque que não gira nada. Então, olha aqui, depois aqui tem custo de serviço. Às vezes pode ser que, dependendo de cada empresa, no caso, isso aqui era de uma funilaria e pintura, então eles têm um serviço terceirizado, onde ele paga alguém que não é funcionário dele para fazer alguma coisa, um MEI que faz alguma coisa. Por isso que tem isso aqui, tá? Destaco taxa de cartão. Por que eu destaco taxa de cartão, maquininha, essas coisas? E aqui entra também comissão de vendedor, que é custo variável.
eu destaco porque, de maneira geral, é como se na hora que eu bato o olho, meu olho já é tipo, já está treinado para isso. Na hora que eu vejo que eu faço uma DRE, eu já vou em cima disso aqui, certo? Porque normalmente isso aqui pesa muito nas empresas, certo? Então eu já vou direto aqui para olhar. E o que eu estou querendo dizer? Estou querendo saber o seguinte: será que o cartão não está muito caro? Será que o que está pagando a taxa do cartão, a taxa de venda, de antecipação, ela não está muito cara? Então, eu fico muito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu fico pensando nessa. Eu tô. É que eu estou aqui no YouTube, tem um pessoal que às vezes queria eu pegar e ver como é que é o meu trabalho. Pois bem, então, aqui depois tem um simples, certo? Agora veja bem o seguinte, olha só aqui. Dessa parte aqui que eu mostrei para vocês, percebeu alguma dificuldade para fazer isso? Não. Tudo bem, André? Não, tem bastante volume, mas eu consigo fazer sim. Certo. Aham, Agora, o que tem que analisar, ô André, você falou que você é sozinho, tá? Mas pelo volume da sua empresa, você deve ter alguém que é braço direito aí para ajudar no financeiro, né? Sim, sim, me ajuda. Eu não entrego tudo na mão dela, mas ela me ajuda sim. Tá. Normalmente, uma das coisas que eu faço, quando é assim, eu costumo pegar e fazer uma reunião com essa pessoa para ajudar ela, para treinar ela, e depois, na hora que ela passa as informações, eu confiro com ela, depois eu faço a reunião com você. Tá, Tá? perfeito. Já tenho um rapaz que eu estou acompanhando ele, e ele não no caso dele, ele não é de TI, não é de. O negócio é o seguinte: ele virou empresário, porque virou empresário, e está indo bem, está com as dificuldades de empresário, mas ele é bom na venda, para atender, ele é bom. Então, mas nessa parte, só que a irmã dele é boa, certo? Então, ele não é muito bom para mexer no Excel, mas ele, na hora que que eu mostro para ele, tem coisa que até ele me corrige. Eu falo assim, não, Levi, é tal coisa. Então, é igual você fala também, Joey, que o Bruno ele é mais familiarizado com o computador, né? Acho que é interessante, depois até eu, a gente pega e passa para ele esse bate-papo aqui para ele dar uma olhada aí, para ele dar uma animada lá e fazer o controle. Agora, veja bem, aqui está em verde, isso aqui, tudo aqui é como se fosse isso que a gente chama de custo variável. Eu não sei se para vocês é claro essas expressões, mas é o seguinte, se você não vender nada, eu sempre coloco dessa forma para ficar bem simples e para o assunto não ficar grande. Se eu não vender nada, eu não tenho que comprar insumo para repor, porque eu não vendi, eu não tenho que pagar serviço terceirizado, porque eu não utilizei, eu não vou pagar taxa de cartão, não vou pagar vendedor e não vou pagar imposto, porque tudo isso aqui eu só pago se acontecer. Então, quanto mais eu faturo, mais eu pago. Quanto menos eu faturo, menos eu pago. E se eu não vender nada, eu não faturo nada, certo? Essa é uma primeira parte. Então, normalmente o DRE ele tem essa lógica, certo? Então, a primeira etapa, e o que a gente vê aqui? É se tem lucro bruto, é se tem lucro bruto. Se a empresa, se nessa parte aqui, ela já está rendendo bem. Tem algumas pessoas até da Bolsa de Valor que eles utilizam muito o termo EBITDA, né? O EBITDA, que seria uma forma de você calcular, até eles pegam e tiram também o juro, o tributo aqui, que é mais ou menos assim, você quer vender uma empresa? Quero. Mas será que ela dá dinheiro? Então você pega quanto ela fatura e aí você começa a descontar juro, depreciação, amortização, e você vai descontando os tributos que você paga, desconta tudo e vê quanto que sobra de lucro bruto, certo? Para ver se a empresa é viável, para ver. Inclusive eu faço isso também, porque essa primeira parte aqui, a gente vê se a empresa ela está com fôlego, se as entradas estão boas. É mais ou menos aqui eu estou olhando as entradas dela, porque o que entrou? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui janeiro aqui, ó. Entrou 75, sobrou 37, certo? Então teve uma margem de contribuição aqui de lucro bruto de 50%, certo? Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do outro lado que vem depois. Tá? Se por acaso sobrasse tudo, era excelente, mas aí vai ter que pagar o quê? Vamos ver o resto das coisas. Então, aqui eu estou analisando a capacidade da empresa de gerar lucro. Tá? Então, é por isso que eu estou falando que nós vamos começar o trabalho por essa planilha lá do controle 4, certo? Os outros materiais, eu diria o seguinte:
Na hora que você estiver tranquilo, fazer um podcast, alguma coisa, tem uns vídeos lá, você escuta. É bom que aquele... Eu, por exemplo, eu gosto muito de deitar e ficar um tempo escutando podcast, evidentemente que é de negócio, né? Eu fico escutando ali, aí vê um sono, eu durmo, né? Mas eu não fico nem vendo, eu fico mais escutando, certo? E quando eu faço caminhada também. Pois bem, então agora vamos para a outra parte do DRE. E veja bem que isso aqui, ó, isso aqui vai repetir 12 vezes. Janeiro, fevereiro, março, abril, tá? E chega a hora que você já fica tão familiarizado que você faz quase que no automático isso, tá? Agora vamos para outra parte. A outra parte ela tem uma diferença que é o seguinte, é que se você não vender nada, nada, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então vamos supor, se você tem um prédio alugado, vai ter que pagar. Se você tem um funcionário, não a parte da comissão, mas o salário dele tem que pagar. A água, a luz, de maneira geral, a não ser que você tenha uma irrigação, que aí é outra lógica, mas se for a água, essa água normal, tem uma taxa mínima que tem que pagar, a luz tem uma taxa mínima que tem que pagar, a internet tem que pagar. Aqui tem até, na hora que eu pego e faço isso aqui, a única coisa que eu mudo é que na hora que vocês vão preencher aqui, ó, já tem algo preenchido feito aqui, tá? Aqui já tem até uma marquinha aqui, ó. Percentual de provisionamento e cobertura de férias. O que que eu tô... Na hora que você lança o valor aqui, automaticamente o vermelhinho, a planilha já calcula. Olha, então se você vendeu, nesse caso aqui, se você pagou 16 mil de funcionário, você já está devendo 5.800. Ah, mas de quê? 13º, férias, entendeu? Rescisão, o funcionário para ficar no lugar daquele que vai sair de férias, já está tudo calculado. Então, é tipo assim, porque às vezes as pessoas acham, não, esses 5 mil agora é meu. Não, não é seu, não. Depois, até o final do ano, você vai ter que devolver para o dono. Né? A pessoa vai ter que tirar férias, tem que devolver. Vai ter que pagar o 13º, vai ter que devolver. Bem, então, aqui tem vários elementos aqui, certo? Normalmente, qual que é o elemento que você coloca aqui? Aquele que te faz perder sono. Vou te dar um exemplo. Eu vou em algum lugar, eu percebi. Uma vez eu atendi um restaurante e eu estou acompanhando lá, eu descobri que eles faziam carne e depois a carne que sobrava repartia com os funcionários, levava para casa. Tá? Aí depois eu percebi que até na boa vontade do churrasqueiro, ele fazia um pouco mais de carne, porque às vezes sobrava muito pouca carne, não dava para todo mundo. Então, aí, olha só como é que é as coisas, né? E você está ali olhando, eu, como consultor, olhando aquilo, né? Aí eu contei para a proprietária, né? Somente. Aí teve que colocar uma regra, também não é para fazer tanta carne, não, é. Senão, você entendeu? Então, o que é que eu estou dizendo isso? Aqui coloca carne. Por quê? Porque eu quero controlar a carne. Então, vamos supor, quantas vacas está matando, quantos quilos, né? Quantos reais de carne, tá? Você entendeu? Porque isso saltou aos olhos. Talvez se fosse, no caso aqui, por exemplo, o lanche R$ 600 para 75, isso quase não dá diferença. Quase nada. Não é o problema. Mas num restaurante, algumas coisas já chamam atenção. O gás, a carne, você entendeu? O desperdício. Às vezes tem que pegar e controlar lá e controlar o desperdício. Então, cada empresa, na hora que eu vou conversando com a pessoa, eu já vou atentando assim, olha, eu já comecei a perceber aqui o tal de captei a vossa mensagem. Ah, tem que olhar isso aqui, tem que olhar. Então, você pode, e dentro aqui, você pode destacar aquilo que às vezes você nem quer controlar, que você já coloca no pacote. Por exemplo, às vezes tem coisas que são meio parecidas. Aqui embaixo, por exemplo, manutenção e serviço. Ah, eu nem sei separar um de outro. Então, coloca junto. Não faz diferença. É pouco dinheiro, perto de 75. Não é isso que vai resolver o problema. Entendeu? Aqui, o espaço é para você monitorar aquilo que faz você perder sono. É isso que tem que controlar. Tá? Então, aqui, aí já tem, ó, tem alguns custos de manutenção, honorários contábeis, coisas que são todas mês a mês, certo? Aluguel, o Prolabore, certo? Uma das coisas que acontece normalmente na hora que a gente vai fazer essas contas aqui é que, às vezes, o pessoal pergunta qual que é o Prolabore? Porque eu costumo dizer o seguinte, olha, a bem da verdade, é bom colocar o Prolabore, mas tudo que tem na empresa, no final das contas, a empresa é sua, tá? A empresa é sua. Então, só que tem um detalhe. Se a empresa estiver em má situação, é melhor fazer ela ficar bem, porque você quer viver dela e não o contrário. Né? Então, até aquele velho da Havan, ele fala o seguinte, olha, hoje eu sou um sujeito pobre. Ele fala desse jeito, daquele jeitão dele.
mas eu entendo a lógica dele. Hoje eu sou um sujeito pobre. A minha empresa tem não sei quantas lojas, cento e tantas lojas, quase 200. O avião que eu ando não é meu, o carro que eu ando não é meu, o hotel quem paga não sou eu. Na verdade, eu não pago nada. A minha empresa paga tudo e vai tudo para o imposto de renda. E tudo que eu gasto, eu desconto no imposto de renda, certo? Porque ele faz lucro real, certo? Então, é tipo assim, mas se passar o dinheiro para ele, se passar o dinheiro para ele obrigatoriamente vai ter que ser tributado 30% por aí, certo? Então, às vezes não é o caso nosso aqui ainda de pensar em Prolabore, agora é importante destacar para a gente pegar e perceber se não está ficando pesado pelo valor do faturamento atual, né? Depende, a gente pode ter essa situação, né? Os empréstimos, que é aquilo que você falou, nós estamos falando de... Quando eu pego e falo de endividamento, eu já tenho uma outra área. É pegar e comparar o seguinte, o que está sobrando das empresas e qual que é a parcela do juro que está sendo pago. Juro mais a parcela mais o juro, né? Para ver se não está comprometendo demais. E para ver se, de repente, a dívida não tem que ser negociada, não mais na esfera só interna, mas de chamar aquele que está devendo e falar, cara, eu não vou pagar, certo? Agora, antes de chegar nesse ponto de pegar e falar para a pessoa que não vai pagar, primeiro vamos analisar para ver realmente o que dá para fazer para pegar e escapar disso. Inclusive, você comentou do Pronamp, certo? Até eu vou dar uma aprofundada, que teve muito problema com o Pronamp. Eles estão até flexibilizando negociação. Eu estou sabendo disso, né, a respeito disso. Mas depois eu te passo, eu vou dar uma levantada nessa situação. Olha, isso é a planilha. Isso é a planilha. Certo? Veja bem que nós vimos entrada, depois os custos variáveis e os custos fixos. Aí é o que sobra, certo? Aqui, inclusive, essa aqui está até passando dificuldade, está precisando de fazer alguma coisa ele está tendo que vender coisas ele está justamente no vermelho, né? Então, mas o que a gente começa é por aí. O que é parar de cavar o buraco? É justamente isso. É pegar isso. Deixa eu dar uma olhada para ver como é que está, o que é o resultado e o que o empréstimo, o que o juro está causando isso aí. É o primeiro ponto, certo? Não tem como controlar se não tiver esse primeiro ponto. E tem um detalhe também. Não, mas eu não estou endividado. Mas tudo bem, mas na hora que você passa a olhar aqui, aí depois tem um painel aqui embaixo que mostra como é que você está. Então, você pode usar o painel para te orientar, certo? Quanto que entrou para o meu bolso, eu já coloco tudo junto, lucro mais Prolabore, quanto que sobrou para mim, certo? Como é que foi a lucratividade, a gente pode comparar com outras empresas, ver como é que está. Então, tem um painel aqui, tipo um painel de um carro, só que eu costumo dizer que é um painel mais simples. Ele fica muito mais para um painel de Fusca do que para uma Ferrari. Porque se você colocar um painel de uma Ferrari, você não faz mais nada, né? E tem um detalhe, você não precisa daquilo. Quando você conversa com alguém que é bem controlado financeiramente, ele nunca te fala de 50 indicadores. Ele só te fala basicamente de um. Ele te fala o que dá lucro, o que não dá. Então não precisa ficar inventando aqui um punhado de indicador, certo? Sendo que quando você pode perceber aqui, ó, que esses nomes aqui são nomes contábeis, mas minha renda mensal não é contábil. Isso é coisa que eu inventei. Eu quero saber o que vai para o meu bolso. Até aqui, assim, eu estou mostrando para vocês o seguinte, daquele primeiro passo, aquele pilar 1, que é parar tipo assim, parar de cavar o buraco, então faz a planilha que nós vamos analisar isso e depois de 30 dias, certo? Ela vai estar pronta, a gente marca uma reunião, certo? Na hora que você preenche, você já começa a ter os seus insights. Até nessa parte aqui, tudo bem? Ok. Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, eu diria para vocês o seguinte, o que eu queria mostrar era isso, agora eu vou mostrar para vocês, eu não vou aprofundar mais, eu quero ver se eu fecho mais ou menos com 1 hora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma outra coisa. Apareceu aí? Apareceu. Tá. Então, esse aqui já é eu fazendo um diagnóstico, tá? Já é eu fazendo um diagnóstico daquela planilha que eu mostrei para vocês. Eu mostrei 2 meses e agora olha só o que eu estou fazendo aqui. Então, agora eu estou fazendo uma interpretação para poder ajudar e a interpretar. Então, vamos lá. Bem, o faturamento caiu para 53, certo? No outro, se não me engano, era 75. Caiu 28%. Tá? Bem, custos variáveis. Custos variáveis, 22 mil, certo? Mas lembra que lá o lucro até foi bom?
Lembra que eu falei que estava dobrado? Sobrou a metade, melhor dizendo, 50% de lucro. Lembra que eu falei? Está lá na planilha. Uhum. Lá 50%. Então, quer dizer, o problema não está aqui, certo? Então, inclusive aqui, ó, olha aqui, ó, 50 mil, custo variável, sobrou 31. Esse aqui ficou até melhor, ó, sobrou mais da metade. É aquilo que as pessoas falam, não, eu pego e vendo, eu compro por 50, vendo por 100. Tem gente que pega e fala assim com a boca cheia, né? Só que esquece que tem custo, que às vezes o custo mata, né? Mas tudo bem. Isso tem que analisar cada empresa, cada passo. Aqui já apareceu, olha, o colapso acontece aqui. Como é que você vai pagar 54 com 31? Porque a despesa fixa lá todo mês, se funcionar ou não, é 54 de despesa fixa. Folha de pagamento, funcionário. Aqui está com provisionamento também, né? É claro que o provisionamento ainda não pagou, mas lá no final do ano vai ter que pagar. Mas aqui eu já estou fazendo a conta de tudo. Já está provisionando, já sabe que lá na frente vai ter que pagar. Então, aqui já está um ponto aqui. Ó. Então, de certa forma, só de olhar aqui, a gente já poderia analisar o seguinte. Eu estou colocando esse exemplo aqui, que aí vocês depois podem pegar e retirar a conclusão para outra coisa. Certo? Não tem como pagar 54 com 31. Por outro lado, se não tomar nenhuma decisão, e se isso aqui reproduzir no outro mês, se aqui faltou, sei lá, 20 conto, alguma coisa assim, no outro mês vai faltar mais 20. Então, a dívida que eu tinha era 20, agora vai ser 20 mais 20. E aí, como é que vai acontecer? Isso é uma forma de... É como se falar o seguinte, olha, então não adianta tentar tampar o sol, porque o problema está onde? Aqui, de certa forma, já dá para perceber onde é que está o problema, certo? O problema, que é uma das coisas que, às vezes, a pessoa fala, não, eu tenho que vender mais. Mas eu sempre falo o seguinte, se não vendeu mais até agora, vai vender agora que jeito? Aonde é que eu vou arrumar esse cliente? Aonde é que eu vou arrumar esse produto? Vender mais demanda de tempo. Vender mais demanda de erro e acerto. Você tenta fazer alguma coisa, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Você compra alguma coisa mais para vender, tem hora que você vende, tem hora que você não vende, certo? Então, o vender mais, ele tem um erro e acerto, certo? E por mais que arrumasse alguém, não, vou arrumar alguém que entende do assunto para fazer isso aqui, não é prudente que é isso aí, certo? Aquele cara da Ambev lá, que é o Bambambam, o Paulo Leman, ele fala o seguinte, toda vez que eu pego uma empresa, eu pego com bisturi. Eu nunca vou para o lado do faturamento, porque se a empresa está em crise, eu vou pegar e tentar vender mais? Não. Eu vou dar uma enxugada nela, certo? Ele vai para cortar, certo? Então, aqui, ó, tem 54 mil. Uma das coisas que acontece é assim, mas vou cortar o quê? Às vezes eu costumo até utilizar o seguinte, usar o nosso exemplo. Olha, se eu tivesse que cortar alguma coisa, no meu caso, eu ia cortar a unha, eu ia cortar meu cabelo, talvez eu ia parar de comer para diminuir a barriga, eu ia cortar aquilo que não me mata. Né? Então, na empresa, o raciocínio tem que ser igual. O que pode mexer na empresa que não impacta no faturamento dela diretamente? Mas tudo impacta, mas tem um que impacta menos. Então, é ali que eu vou ter que concentrar os esforços para tentar diminuir. Certo? Veja bem que eu estou destrinchando aquela planilha, está percebendo? Eu fui lá na planilha, tirei as informações agora, para depois conversar com o proprietário e esclarecer para ver aonde é que... É claro que depois quem faz é o proprietário, certo? É claro, porque não tem como substituir o dono. O dono é que tem que fazer isso. Tá bom. O prejuízo de 22 mil, certo? Aqui já foi o raio-x do problema. Uma folha de pagamento de 40%. Quer dizer, a folha de pagamento, ela está muito alta. Ela está muito alta, proporcionalmente. É mais ou menos o seguinte, eu estou vendendo 75 mil, eu tenho que pagar um pedaço, sobra 38. De 38, 21 ficou para folha de pagamento. Já sobrou 18. Agora tem todas as outras coisas para eu pagar. É muita coisa para pagar. Então aí já fica puxado. Certo? Outra coisa que chamou a atenção, Prolabore. Parcela está 50 e poucos mil, como é que pode ter um Prolabore de 11? Né? É incompatível. Esse Prolabore aqui está 20% do faturamento bruto. Né? A dívida, para esse tamanho de faturamento, a dívida está incompatível. Certo? As comissões, é uma outra coisa também, que isso aqui já foi até avaliado, que pagar comissão, eu costumo até dizer, deve ter uma forma de pagar a comissão de escala, certamente. Vamos supor, olha, de tanto até tanto, então eu vou te pagar um tanto de comissão. A partir disso, se vender mais tanto, aí a comissão aumenta. A comissão ela tem que ser escalonada, porque não faz sentido, de repente você pegar e ficar numa situação assim que você fica
desprotegido, né? Então seria isso aí. Deixa eu pegar e voltar aqui que tá vendo a planilha aí? Tudo bem? Perfeito. Tá, então tá bom. Bem, então aqui, olha, algumas coisas que já foi lançada aqui. Deixa eu só pegar e falar aqui, porque senão vai telefonar de novo aqui. Se me telefonar, faz cair minha rede aqui. Já estou pronto. Então, o erro estrutural. A margem está boa, foi o que foi analisado. A estrutura, ela é estrutura para vender mais de 100, está vendendo 53. E tem um detalhe também, que isso aqui eu conheço, é um galpão muito grande. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está lá com um galpão grande e um carro que está sendo reformado, ele fica muito tempo lá utilizando quando devia ter rotatividade. É mais ou menos o seguinte, é uma coisa que ele está analisando. Então, quer dizer que não compensa eu ficar com o carro muito tempo parado. É melhor eu fazer menos serviço do que ficar com o carro parado. Por quê? Porque aquele carro acaba que, mesmo que ele me dá um lucro maior, mas ele me toma espaço de 2 carros, que era um serviço menor e que dava mais lucro. Veja bem que aí nós estamos analisando na particularidade de cada negócio, que isso é o dono que tem que ver. Né? A gente vai, tipo assim, jogando, tipo assim, esparrama as ideias, e depois a pessoa filtra, ó, isso serve para mim, isso não serve para mim. Certo? Bem, essa empresa ela deveria estar vendendo para poder empatar de 92 a 100 mil reais. Eu fiz a conta. Se ela vendesse isso, pagava tudo e não sobrava nada para ele, certo? Então ele precisa imediatamente de baixar 20 mil reais. E aí eu já peguei e dei mais ou menos até mastigado aqui, ó. Eu peguei e fiz uma meta. Deixa eu pegar e colocar aqui até. Eu peguei e coloquei para ele aqui. Aqui, tá aqui. Então, mais ou menos assim, não estou dizendo que ele tem que fazer isso, mas para ele se orientar, olha, aqui está uma proposta, aí você pede, vai para mais ou para menos. Cortar 8 mil de folha de pagamento, cortar 6,5 de prolabore, cortar 2,5 a comissão, cortar 2,5 a dívida. O que é essa dívida aqui? Deixar aquele que mais reclama que o juro é maior e que de repente você sabe que existe amparo legal também, que uma das coisas quando a pessoa está endividada que tem que lembrar é que ninguém quer que a empresa morre. E ao contrário do que as pessoas pensam, a Receita Federal é que não quer. Por quê? Porque gera tributo, gera renda, gera emprego. O Estado não quer que a empresa. Então, tanto que a coisa mais difícil que tem é você dissolver uma empresa, certo? Abrir uma empresa dá trabalho. Tenta fechar para ver, certo? É muito mais trabalho ainda. Então, não é vantagem, certo? Então, na hora que vai negociar a dívida, tipo assim, tem que analisar para ver quem está devendo, quanto é e qual que é o juro, para a gente poder ver o seguinte, olha, esse aqui e já pode até avisar essa pessoa, olha, você está muito guloso, então não vou te pagar. Desse jeito, não, certo? E banco, é impressionante como é que banco, certo? Eles são sensíveis a isso. Primeiro, você passa por um primeiro advogado, né? Ou, por, às vezes, alguma pessoa lá que ele já coloca juro, coloca que punhado de coisa. É tanta coisa lá que é impossível de pagar. Na hora que você pega e fala que não vai pagar e não tem jeito de pagar mesmo, aí passa para outra pessoa. Aí a outra pessoa é boazinha. Então vamos fazer o seguinte: você consegue pagar pelo menos isso? Essa é a outra etapa, só que tem gente que não sabe que existe isso, certo? E fica apavorado para pagar. Principalmente, uma das coisas que banco faz, e isso é lamentável, é confessar a dívida. Na hora que você pega uma dívida 2 para pagar a dívida 1, você confessa a primeira. Na hora que você confessa a primeira, você confessa com juro e multa que foi pagado, certo? Então é tipo assim, olha, eu estou confessando que eu não paguei tanto, eu estou confessando que eu não paguei mais aquele juro, mais isso, agora virou tudo um pacote. E nesse novo pacote, o banco agora já aplica um novo juro sobre juro, certo? Tanto que quando isso vai ser questionado, na hora, se isso for para a justiça, já fala, o próprio juiz já fala, não, mas aqui você está cobrando 2 vezes. Véio. Não, mas é que negociou lá e depois aí, tipo assim, então renegociar, às vezes tem hora que é melhor pegar e dar um tempo, né? Espera aí que eu vou pagar. Não estou dizendo que não vai pagar, mas da forma como está sendo proposta. Mas olha aqui hoje, Joe e André. Então, aqui foi colocado uma proposta de corte, certo? Qual que é a proposta de corte? E, no caso aqui, o que eu falei? Olha, até no dia que eu estava falando para ele, olha, eu te falo que você já sabe o que você tem que fazer, porque já tem quase 90 dias que eu estou te acompanhando. Ele pegou e falou, parece que eu não sei. Eu falei, você sabe, agora você sabe. Inclusive, você sabe que se você não fizer aquilo que tem que ser feito, certo? O mês que vem é mais 20, depois é mais 20. Então, tem decisões que não tem como passar para frente. Então, veja bem, o que eu queria mostrar para vocês. Aqui, depois até eu peguei e coloquei um plano de 30, 60, 90, eu passei para ele. Então, o que tem que cortar imediato, certo?
O que depois tem que fazer logo em seguida? Porque a dívida não vai renegociar, você normalmente tem tempo, você pega e conversa, manda carta, é um trabalho mais lento, certo? Demora um pouco mais, certo? E crescimento do lucro demora muito mais. Por quê? O que é o crescimento do lucro? É você começar a fazer uma coisa que você nunca fez. Se você nunca vendeu alguma coisa, na minha saída é vender mais. Quando eu comecei, eu não precisava vender desse tanto. Agora, porque eu fiquei endividado, eu tenho que vender mais? Não, eu tenho que segurar a dívida. Deixa eu vender mais na hora que tiver. Eu tenho que pegar e organizar primeiro, até porque o próprio emocional do vendedor, do proprietário, na hora que vai vender com dívida, parece que é mais complicado. É melhor dar uma segurada, porque você fica mais. Menos pressão, certo? Então, eu não conheço como crescer quando você não organiza para trás. Tem até uma expressão que diz o seguinte: nenhuma empresa cresce porque o financeiro é organizado. Ela pode, o que acontece é que ela não quebra. Se está organizada, ela não quebra. Agora, crescer depende do cliente. Só que a gente só olha para o cliente depois que a casa está organizada, porque senão, imagina só, você vai tentar vender, vai que de repente você não vende, aí tem mais uma dívida ainda, certo? Então,